2. Caso 2 é uma jovem, nós conseguimos visualizar as fotos, não vou comentar, temos as fotos intrabucais, que são as mesmas que a gente comentou até agora. Bastante atenção, sempre a primeira é lado direito e a segunda é lado esquerdo. Então vamos iniciar. Classificação de Engel. Conseguimos ver molar, os dentes molares, tanto superior quanto inferiores? Conseguimos visualizar bem, né? Então conseguimos visualizar tanto primeiro molar inferior com superior e primeiro molar superior com o inferior. Tudo bem até aí? Então vamos lá, o que a gente consegue perceber? Cúspide mesiovestibular está ocluindo onde? Está no sulco central do primeiro molar inferior. Então nós temos um paciente classe 1 de Engel, tá? Paciente classe 1 de Engel, lado direito. Vamos para o lado esquerdo agora. Lado esquerdo nós temos um paciente o quê? Classe 1 de Engel também do lado esquerdo, concorda? Cúspide mesiovestibular ocluindo no central do primeiro molar inferior, no sulco central, tá? Então temos classe 1 de Engel lado direito, classe 1 de Engel lado esquerdo, ou classe 1 de Engel, como vocês colocarem. Classificação de canino, gente, o que nós aprendemos? Para sermos uma classificação 1 de canino, a cúspide do canino superior tem que estar ocluindo na distal do canino inferior, ou seja, entre o primeiro premolar inferior e o canino inferior. Aqui nós temos o que? Uma mordida em topo novamente, lembra um pouco aquela primeira imagem, aquele primeiro paciente. Então, se nós temos uma mordida em topo, essa cúspide está o quê? Mesializada em relação aonde ela deveria estar. Então, nós temos uma paciente classe 2 de canino. Tudo bem? Do lado direito. E do lado esquerdo, nós temos uma paciente classe 1 de canino completo. Olha só como está bem bonita essa oclusão de canino dela. Ó. Aqui nós temos canino superior, o elemento 23, canino inferior, elemento 33, e aqui o primeiro premolar inferior, elemento 34. Então nós temos a cúspide dele ocluindo bem entre o canino inferior e o primeiro premolar inferior, fazendo com que tenhamos uma classe 1 de canino do lado esquerdo. Bastante atenção, essa paciente modificou, ela alterou os dois lados, né? Então temos, repetindo, classe 2 de canino do lado direito, classe 1 de canino do lado esquerdo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos agora para as características faciais dela. Para as características faciais, nós podemos visualizar o quê? Ela tem um perfil harmônico, possui selamento labial. Olha a foto dela sorrindo, apesar de ser uma paciente bem jovem, mas ela também não tem muita evidência do sulco nasogeniano dela, tá? A foto de perfil dela, o que a gente consegue visualizar? Não tem tanta vestibularização dos dentes superiores, aparentemente, fazendo com que o lábio esteja bem colocado em relação ao lábio inferior. Então nós podemos ter o ângulo nasolabial dentro da normalidade, selamento labial dessa paciente, sulco nasogeniano nós podemos colocar sem alterações. A parte inferior, média e superior, ela é bem distribuída. Linhamento pescoço também não chama tanta atenção com relação ao alongamento, tá? Então, essa paciente ela tem um perfil que mais reto. Então, nós podemos colocar essa paciente como padrão facial 1 ou classificação esquelética 1, tá? Então, repetindo, nós temos essas características que a gente comentou. Ela tem o padrão facial, o padrão esquelético 1, classificação 1 de Engel do lado direito, 1 de Engel do lado esquerdo, 2 de canino do lado direito, 1 de canino do lado esquerdo. E as características são essas que a gente já conversou. Tudo bem? Podemos ir para o próximo caso. Vamos lá. Caso número 3, paciente jovem também. As mesmas perguntas que eu coloquei para vocês, tá? Então vamos lá. Classificação de Engel, vamos avaliar o que? Molar, tá? Molar superior em relação ao inferior, lado direito. O que vocês conseguem visualizar? Olha onde está a cúspide dele. Percebam, gente, que o dente está quase em topo. Ó. Olha só o tamanho do primeiro molar superior em relação ao primeiro molar inferior. Ele está quase ocluindo dente com dente, ou seja,
A cúspide deveria estar mais aqui, ó, deveria estar mais retraída em relação a esse sulco, tá bom? Então aqui nós temos um paciente classe 2 do lado direito, classe 2 de ângulo do lado direito. E aqui, observem bem, olha como ela já está bem mais no sulco. Cúspide, mesiovestibular do primeiro molar superior, ocluindo no sulco central do primeiro molar inferior. Olhem bem a relação, ó. Essa relação com essa relação. Vocês conseguem perceber que o molar superior dele está mais mesializado em relação ao molar inferior, ao sulco central? Então nós temos aqui classificação 2 de Engel e aqui classificação 1 de Engel. Classificação 2 de Engel do lado direito, classificação 1 de Engel do lado esquerdo. Tá? Vamos para a classificação de canino. Classificação de canino, vamos visualizar bem os caninos, né? Esse paciente aqui, ele está em qual tipo de dentição, gente? Permanente, mista, decídua. Depois vocês vão comentar no Google Sala de Aula, tá? Continuando, vamos lá. Visualizar canino superior com canino inferior. Para termos uma relação classe 1, essa cúspide deveria estar onde? Deveria estar entre o canino inferior e o primeiro premolar inferior. Como ela não está nessa relação, nós temos um paciente classe 2 de canino do lado direito. Vamos avaliar o lado esquerdo. Conseguimos ver canino do lado esquerdo? Vamos olhar a foto oclusal dele, dos dentes superiores, do arco superior. O que a gente consegue visualizar? Elementos 11, 21, conseguem acompanhar? 11, 21, 22, 22... Cadê o 23? Não temos o 23 erupcionado ou erupcionado ainda. Nós temos o quê? Temos um elemento supranumerário. Nós temos 2 elementos, incisivo central, lateral, superior. Tá? Então lembrem, esse aqui não é canino. Se ele não é canino, nós não podemos fazer a classificação de canino. Correto? Então qual seria a resposta correta? Classificação 2 de canino do lado direito e a classificação de canino do lado esquerdo fica impossibilitada pela ausência do canino superior do lado esquerdo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então vamos agora para o perfil facial do nosso paciente. Paciente jovem, possui, aqui se a gente observar bem, ele possui pouco selamento labial. Se vocês conseguirem visualizar bem essa foto, vocês podem até dar um zoom, depois aproximar, vocês vão perceber que ele mostra um pouquinho de dentes aqui. Então podemos classificá-lo como ausência de selamento labial, tá bom? Olha só o sulco nasogeniano dele, gente, como já está bem marcado, ó. Lembrando que ele é um paciente jovem, mas olha como já está bem marcado. Provavelmente por quê? Porque tem uma vestibularização dos incisivos superiores, tá? Vamos mais à frente. Aqui novamente ele sorrindo, tá bom? Sulco nasogeniano novamente chama bastante atenção, ó, bem marcado. Na vista lateral, nós temos o quê? Se a gente traçar um perfil, nós temos um paciente de perfil convexo, olha só. Então a maxila dele provavelmente está mais protruída em relação à mandíbula, tá? Nós temos o quê? Uma vestibularização dos incisivos superiores, fazendo com que esse ângulo nasolabial ele se torne fechado. Quanto mais vestibularizado os superiores, mais fechado é o ângulo nasolabial. Selamento labial, ele não possui selamento labial, como nós vimos na primeira foto. Os sulco nasogeniano nós podemos colocar como bem evidentes. Linhamento pescoço. Agora percebam bem esse detalhe, ó. Como provavelmente a maxila dele é mais desenvolvida do que a mandíbula, ou a mandíbula desenvolveu menos, olha só a relação. Conseguem ver que ele tem o queixo mais curto? Então essa linhamento pescoço, ela se torna o quê? Diminuída, tá? Linhamento pescoço diminuída. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiram visualizar? Vamos para o próximo caso. Caso número 4. Paciente mais não tão jovem, né? Perfil facial dela, as fotos faciais e as fotos intrabucais, tá bom? O que a gente consegue visualizar? Vamos por partes. Classificação de Engel. Classificação de Engel, vamos visualizar molar. Temos molar inferior? Não, não temos molar inferior. Como temos ausência de primeiro molar inferior, nós não podemos fazer a classificação de Engel do lado direito. Vamos visualizar o lado esquerdo.
Temos molar inferior do lado esquerdo? Também não. Então, nós também não podemos fazer classificação de êngulo do lado esquerdo, tá? Lembrando aqui, ó, se ficar com dúvida, gente, contem os dentes, tá? Só contar, ó, 34, 35, 34, 33. Então, 36 deveria estar aqui, ó, tá bom? Sempre contem os dentes, porque muitas vezes confunde mesmo, tá? Então, não é errado você olhar a foto oclusal do superior e a foto oclusal do inferior e fazer a contagem dos dentes. Tudo bem? Conseguiram visualizar que tem ausência de primeiro molar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito? Então, não conseguimos fazer a classificação de canino. Canino não, perdão, de molar. Vamos para a classificação de canino. Canino, gente, vamos lá. Elementos 11, 12, 13. Concordam? Elementos 41, 42, 43. Concordam? Então, como a gente comentou, o canino ele deveria estar onde? Ele deveria estar na distal do canino inferior, correto? Ele deveria estar entre o primeiro premolar inferior e o canino inferior. Nós temos esse tipo de relação? Sim, nós temos uma relação, então, canino classe 1 do lado direito e do lado esquerdo nós temos elementos 21, 22, 23, elementos 31, 32, 33. Então, nós temos o canino ocluindo na distal do canino inferior, entre o primeiro premolar inferior e o canino inferior. Então, nós temos uma relação classe 1 de canino do lado esquerdo. Tudo bem? Para ficar bem fácil para vocês visualizarem, tá? Lógico, se a gente for fazer uma análise mais detalhada, colocarmos esse paciente em relação cêntrica, uma análise clínica, essa classificação provavelmente ela vai mudar, tá, gente? Porque aqui, provavelmente, de classe 1, ela pularia para uma classe 3, tá, de canino. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, nesse assunto. Então, para vocês classificarem, que foi o objetivo da nossa aula, classe 1 de canino do lado direito, classe 1 de canino do lado esquerdo. Tudo bem? O que a gente pode visualizar mais? Vocês conseguem visualizar que ela tem uma mordida em topo inferior, quase que cruzada, tá? Então, isso aí já chama também uma característica para o perfil facial dela. Lembra que eu falei? Geralmente, perfil facial ou esquelético acompanha a classificação de êngulo, que acompanha a classificação de canino, tá? Nesse caso aqui vai mudar um pouquinho, tá certo? Então, vamos lá. Perfil facial dela, nós temos o que? Selamento labial, tá? Perfeito, né? Todos conseguem visualizar que ela não mostra dentes em repouso. Sulco nasogeniano, nós podemos ver que eles são bem evidentes, bem marcados, devido à idade dela, mas também devido a maxila dela estar menos desenvolvida em relação à mandíbula. O que a gente consegue perceber? Perfil, o terço inferior dela, ele se torna mais desenvolvido ou mais alongado. Vocês conseguem visualizar esse detalhe. Dá uma aparência que a paciente tem um mento maior, mento mais desenvolvido, tá? E a vista o quê? Lateral, nós conseguimos visualizar o ângulo nasolabial dela bem aberto, por conta que provavelmente a maxila dela está menos desenvolvida em relação à mandíbula e não tem tanta vestibularização de incisivo central superior, fazendo com que esse ângulo esteja aberto. Sulco nasogeniano bem evidentes. A gente consegue visualizar também aqui um pouco que esse osso maxilar, essa região dos ossos malares, dos ossos zigomáticos, ele é um pouco afundado, né? Um pouco aprofundado, podemos colocar assim também. Podemos colocar como os ossos zigomáticos mais pobres, podemos colocar dessa forma, ou menos desenvolvidos, tá certo? Linhamento pescoço dela é o quê? Se ela é uma paciente classe 3, que nós estamos suspeitando que ela é uma paciente classe 3, essa alinhamento pescoço dela, ela deve estar o quê? Alongada ou diminuída em relação ao paciente classe 1? O que vocês acham? Se ela é uma paciente classe 3, se a mandíbula dela está mais protruída, mais proeminente, então provavelmente essa característica facial de alinhamento pescoço vai estar o quê? Mais avançada, mais proeminente. Então, alinhamento pescoço alongada. Tudo bem? Conseguiram compreender bem até aí? Tranquilo, né, gente? Então, assim, as características, prestem bastante atenção nesses pontos que nós conversamos. Ângulo nasolabial, se tem ou não selamento labial, sulco nasogeniano,
terço inferior, lineamento pescoço e os ossos zigomáticos. Geralmente são essas características que nós visualizamos bem em relação ao perfil facial do nosso paciente, tá? Então essa paciente, eu posso colocar que ela tem um perfil facial 3, ou um padrão facial 3, ou um padrão esquelético 3, tá bom? Padrão esquelético 3, classificação 1 de canino do lado direito e 1 de canino do lado esquerdo, e ausência de classificação de Engel. Não podemos classificar com relação a Engel pela ausência dos primeiros molares inferiores. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo, né? Espero que tenham aprendido um pouco, tenham tirado as dúvidas, e qualquer coisa me enviem que a gente vai estar conversando, debatendo sobre esses assuntos aí, e até a próxima aula.